Ok, a gente parou aqui, né? Os tipos combinados. Tá visualizando o Isso, slide? professor. Tô sim. Perfeito. Então, aqui a gente vai tratar o estético, tá? O funcional a gente não trata. A gente encaminha o paciente para outro profissional, né? Que vai ser o médico. Somente o vascular que é um profissional habilitado a tratar o funcional quando é relacionado à disfunção dos vasos, né? Aí, mais especificamente das varizes, tá? Então, para a gente poder especificar e diferenciar um microvaso de uma varize e de uma telangiectasia, anatomicamente é pelo calibre, tá? O microvaso, ele é menor do que a varize e a telangiectasia é menor que o microvaso, certo? O microvaso, ele tem em média de 2 a 4 milímetros, tá? E a localização dele é subcutânea. É um pouco mais profundo do que as telangiectasias, que estão ali bem superficiais mesmo, na região dérmica, tá? E essas telangiectasias, elas têm, em média, 1 milímetro a 1,5, quase 2 milímetros também, tá? A coloração deles são mais avermelhadas ou azuladas, e a localização você vai ver que é mais superficial. E também a gente identifica mais eles pela questão tanto da coloração, que o sangue é mais vermelhinho, como também pela espessura, eles são bem fininhos mesmo. E aí, nesse ponto que eu enfatizo a escolha da seringa, da agulha, na verdade, da agulha para realizar o procedimento na telangiectasia, tá? Eu tenho aqui a seringa de 1 ml, tá? Que é a mesma seringa que a gente realiza a aplicação da toxina botulínica, do Botox, certo? De preferência, a seringa tem que vir com a agulha acoplada, tá? Para a realização do procedimento microvaso. Ou então, se você tiver disponível a seringa de rosquear, tá certo? Que você rosqueia a agulha e aí ela encaixa bem, porque como a glicose, a 75% ou a 50%, elas são substâncias bem espessas, tá? Então, quando estamos introduzindo essa substância dentro do microvaso, se a agulha não tiver fixa na seringa, acontece dela se soltar da seringa e aí você desperdiça todo o produto, certo? Isso acontecia muito comigo quando eu não tinha experiência, né? Pegava aquelas seringas que é só de encaixar a agulha, e aí na pressão ali que você está introduzindo, e a glicose, ela deixa a seringa de plástico lisa, né? Então ela se soltava e aí desperdiçava todo o produto. E aí depois eu fui matutando, né? E tendo essa ideia de comprar essa seringa, mas essa aqui eu só uso quando são aquelas bem fininhas. Amanhã na prática vocês irão realizar essa prática, tá? Utilizando os dois tipos de seringas. E assim, a agulha tem que ser a 30G, caso você compre a agulha, a seringa de 3 ml de rosquear. A agulha 30G é essa do canhão amarelinho, tá? E ela é bem mais fininha ainda do que a agulha de insulina, que é 32G. Então, você consegue realizar o procedimento bem tranquilamente no microvaso, ok? Ok, professor. Existem também outros procedimentos, outras técnicas que nós podemos estar utilizando, estar realizando para o tratamento dos microvasos, que é a luz intensa pulsada ou laser, tá? Também tem eficácia para esse procedimento. Porém, se torna mais caro para o profissional e para o próprio paciente, né? Tá realizando a sessão com laser. Além do mais, que é um procedimento que vai ali gerar um calor, tá? Porque é um laser, então tem um risco maior de ter uma complicação de mancha no paciente, tá? A luz intensa pulsada é mais segura para realizar, porém ela é bem mais eficaz nas telangiectasias, naqueles mais fininhos,
tá? Nas telangiectasias, você consegue tratar melhor com a luz intensa pulsada, tá? Ela é bem eficaz mesmo. É tanto que ela é utilizada bastante para quem tem rosácea, né? Telangiectasias também na face, tem pessoas que têm. Então, é importante vocês saberem que a glicose, nenhuma substância esclerosante é para ser utilizada em telangiectasia na face, tá bom? Não façam isso, não achem, não queiram associar porque é uma telangiectasia e porque nas pernas é eficaz, vai ser eficaz no rosto. Vai ser eficaz no rosto, porém você tem um risco bem grande de você ter uma intercorrência muito grave, porque o rosto é muito vascularizado e geralmente a maioria dos vasos da face são fininhos mesmo, como a telangiectasia. E aí você introduz uma substância esclerosante dentro de um vasinho desse na face e ele está ali sendo uma ramificação, por exemplo, de uma veia facial ou de uma artéria facial e olha o comprometimento que você não vai ocasionar por decorrência disso, tá? Então, na face, telangiectasia da face, o procedimento mais seguro é luz intensa pulsada, tá? Nas pernas, sim, podemos utilizar substâncias injetáveis. Quais as vantagens? A glicose é o baixo custo, tá, pessoal? Por quanto é que eu compro uma ampola dessa? Ó, a ampola, ela sai numa faixa de uns 7 a 8 reais, tá? E eu vou ter de gasto a mais, além do produto, gás, luva, os EPIs, tá? Então, eu tenho um custo muito baixo para poder proporcionar esse procedimento e a margem de lucro para mim é muito boa. Só que não é por conta do produto ter um custo baixo que eu vou cobrar muito barato a minha sessão, não, tá? Pelo contrário, não é só isso que você está gastando, vocês estão gastando também em conhecimento, vocês estão gastando também em proporcionar toda a estrutura do local onde você vai atender, tá certo? E também, pessoal, o nome de vocês, tá? A profissional, a doutora Niede, a doutora Regina, o nome de vocês vai estar em jogo. Então, pode acontecer de um paciente desse ter uma intercorrência. Pode sim. Já aconteceu comigo, o paciente ficar, mas não foi intercorrência grave, tá? Porque a mais grave que pode acontecer com esse produto é manchar a pele, tá? Ou então desenvolver alguma feridinha. Pode acontecer de ter necrose também. Mas só se você errar a técnica. No meu caso, o que aconteceu foi uma manchinha. O paciente ficou com a pele manchada. Por que ficou manchada? Não foi erro da técnica. Foi porque a paciente realmente tinha uma tendência a hiperpigmentar, certo? Então, a experiência que eu adquiri durante os anos que eu vim atuando com o PEN, eu vou passar para vocês como não ter essa intercorrência, realizando uma boa anamnese, uma boa avaliação. Você identificando que a paciente tem uma tendência a manchar a pele, você não vai usar a glicose a 75%, vai usar 50%. É uma concentração mais baixa, o tratamento vai ser mais longo, porém você não vai ter o risco de manchar a pele do seu paciente, tá? Então, vai ter essa vantagem aí. Ô, professor, aí o senhor vai passar o contato da pessoa para a gente comprar a glicose, não é isso? Isso, vou sim, vou colocar no grupo, tá? Olha, eu vou passar para vocês o contato dos fornecedores que vendem a glicose, vou passar para vocês o contato do fornecedor que vende as meias, tá? Que aí vocês vão poder ganhar um lucro a mais, tá? Não só no procedimento, nem na consulta, mas sim vendendo também as meias, vendendo as ataduras. O paciente vem, vocês vão ver que a maioria dos que vem amanhã já vem com a atadura, porque já compraram a atadura comigo. E quem não comprou, compra. Porque quando a gente fala, tem que usar atadura, não é porque a gente quer vender, não, é porque realmente tem que associar, tá? Aí o paciente compra. Então, isso é uma forma de você também ganhar mais com isso. Mas eu vou passar para vocês tudo isso, tá? Ok, obrigada. Por nada. Sessões são realizadas em consultório, tá? A gente não precisa submeter a paciente, né,
como se fosse realizar um procedimento mais invasivo, não, em um consultório dá para realizar. O retorno às atividades é rápido, tá? Em relação a esse retorno às atividades, é bem relativo o intervalo que cada profissional dá, tá? Mas, assim, nas pesquisas que eu realizei em alguns artigos, existe, assim, contradições. Tem profissional que libera com 24 horas, tem profissional que libera só com 72 horas, já tem profissional que libera de imediato, tá? O que é que eu faço? Qual é a minha conduta? Eu fico no meio termo. Eu Com 24 horas, eu libero o paciente para atividade física, rotina normal, tá? De preferência, no dia do procedimento, repouso de 4 horas após o procedimento, que é as 4 horas que esse paciente vai ter que ficar com as ataduras, e após as 4 horas, remove as ataduras, pode ir numa padaria comprar um pão, pode ir no supermercado, tá? Não está proibido de fazer esse percurso assim curto, porém exercício só após 24 horas. Se o paciente realiza atividade física, é verdade que o paciente que realiza atividade física pode desenvolver microvasos? Isso é mito, tá? O paciente que realiza atividade física, ele vai estar prevenindo o desenvolvimento de microvasos, pelo contrário, né? Agora, o que é que acontece? Tem muita paciente que extrapola na elevação de peso, tá? Então, coloca muito peso nos exercícios e aí sim tem um risco de romper o microvaso, devido ao excesso de peso, tá? Que é diferente. Quais são as causas principais, tá? Eu já comentei sobre isso, mas aqui estão as principais. Predisposição, tá? Que é o fator genético. A predominância de desenvolver, principalmente em mulheres. Por quê? Temos o fator hormonal, tá? Já foi constatado que os microvasos, eles se desenvolvem mais quando as mulheres têm quando as mulheres têm o hormônio estrogênio em excesso na circulação sanguínea, tá? Ou seja, tem um distúrbio hormonal. Por exemplo, quando é que acontece isso? Geralmente quando as mulheres fazem uso de anticoncepcional ou quando estão gestantes, tá? Então, são duas ocasiões aí, né? Duas situações em que pode ocorrer essa questão do hormônio estar em excesso, tá? O hormônio estrogênio. Homem também pode ter? Pode, já tive pacientes homens aqui, porém é bem menor a quantidade, tá? De homens. E assim, tem algo que é preciso se destacar bastante. O homem, ele não se cuida tanto quanto a mulher, tá? Então, tem muitos homens que têm varizes, que têm microvasos, porém não procuram se cuidar. Então, não tem como a gente determinar se é mais homem ou se é mais mulher. Mas, assim, devido a esse fator hormonal, a mulher é mais predominante ter microvasos e varizes. Ficar muito tempo em pé, tá? A questão do fator da rotina mesmo, tá? Do fator do trabalho. Exposições a fontes de calor também proporcionam isso. Já ter algum grau de insuficiência venosa, alguma disfunção da circulação também. Traumas, tá? Sobrepeso, obesidade e gestação. Então, essas são particularmente as principais causas do desenvolvimento dos microvasos. Sintomas. As varizes primárias pode acontecer do paciente sentir um ardor plantar, incômodo ao ficar muito tempo em pé. Esse sintoma desaparece quando o paciente deita. É importante destacar que sintomas é somente quando é varizes, tá? Microvaso, o paciente não vai ter sintoma, certo? Microvaso, o fator é só estético, tá? Agora, se ela sente cansaço, a dor plantar, é porque ela tem varizes também. Então, é combinado, varizes e microvasos.
Varizes secundárias já é um grau mais avançado, então a paciente vai sentir mais sintomas, tá? E mais graves. Dor, cansaço, peso nas pernas, certo? Edema venoso. E aumenta mais quando a paciente caminha e demora muito a desaparecer quando a paciente deita. É importante obtermos todas essas informações durante a consulta, tá? Na consulta a gente faz todas essas perguntas para a gente poder entender se essa paciente tem somente microvasos ou varizes. Por que eu pergunto isso? Porque às vezes as varizes elas são profundas, elas não são superficiais. Então você ali às vezes vai estar enxergando só os microvasos e não vai estar identificando as varizes e pensa que a paciente tem somente microvaso. Tá? Os materiais necessários que a gente precisa os EPIs, como eu já falei, tá? Seringa de preferência de 3 ml e de 1 ml, tá? De 5 ml fica muito duro o êmbolo para a gente estar pressionando. Então, sempre de 3 ml ou de 1 ml. Dá para realizar o procedimento com segurança e bem tranquilamente, tá? Agulha 30G ou então a agulha que já vem acoplada na seringa, tá? Se for comprar a seringa de 1 ml, compra que a agulha já vem acoplada, certo? Para não ter, ó, tá? O risco de você desperdiçar a substância quando a agulha solta da seringa. Usa sempre gase, tá? Gase com álcool a 70, o clorexidina a 0,2%. O micropore eu utilizo, pessoal, ali onde eu injeto, eu coloco um pedacinho de micropóreo para evitar o quê? O retorno do líquido, tá? Porque ali, quando a gente injeta, a gente percebe que o microvaso ele vai clareando, porque o líquido está sendo injetado dentro dele. É até bonito a técnica, certo? Mas é importante destacar e falar para a paciente que o retorno sanguíneo daquele vaso volta de novo, tá? Só que a substância já vai estar fazendo efeito. Então, com o tempo é que ela vai começar a ver o resultado, não é de imediato, certo? E o agente esclerosante, que no nosso caso a gente vai utilizar a glicose, tá? Temos 3 tipos de substâncias esclerosantes, tá? Que são utilizadas atualmente, classificadas em osmóticos, que é a glicose, esse a gente pode utilizar. Os detergentes, que é o polidocanal, o etanolim, que são os medicamentos que os vasculares utilizam, são mais fortes, tá? Tem uma ação esclerosante bem mais potente, então são utilizados principalmente em vasos mais calibrosos, no caso as varizes, e os irritantes químicos, que é a glicerina cromada, também utilizados pelos médicos. Esclerosantes osmóticos, né? A gente vai estar utilizando a 50% e a 75%. Quando é que eu vou utilizar a 50%? Quando o paciente apresentar tendência a hiperpigmentar a pele, tá? Como é que eu sei que esse paciente pode manchar a pele? Pergunta para ele, quando ele tem algum trauma sobre a pele, arranhão, olha para o rosto do paciente, esse paciente já teve acne, tem cicatriz de acne, que cor está a cicatriz da acne desse paciente? Se tiver escurecida, o paciente tem tendência a manchar a pele, tá? E aí, se tiver tendência a manchar a pele, realiza o procedimento com a glicose a 50%, certo? Outra situação que eu vou utilizar a glicose a 50%, pacientes diabéticos, tá? Se a diabetes estiver controlada, tá? Se estiver descompensada, não faz nada, ok? Então é importante ter o que no seu consultório? Um glicosímetro, tá? Patinho, tá? Eu sou diabética, mas minha glicose está normal. Se você não tiver um aparelho, como é que você vai saber que está normal, tá? Então, verifica se estiver normal, faz a 50%. Só que tem um detalhe. Mesmo sendo a 50%, você só vai poder fazer no máximo nessa paciente 3 ml, tá? Não vai passar de 3 ml, não. Só 3 ml.
E aí vai realizando o tratamento aos poucos. Por sessão, 3 ml somente, e a glicose tem que ser a 50% em diabéticos controlados, compensados, tá? Solução hipertônica, né, é a solução que a gente vai estar utilizando, a glicose. A ação da substância dentro do vasinho, ela tem uma duração de 30 a 4 dias, 30 minutos até 4 dias, tá? Então, por isso que é importante falar para o paciente, ó, até 4 dias essa substância ainda vai estar fazendo efeito, depois de uma semana é que você vai começar a ver o resultado, tá? Não tem risco de alergia, tá? Porque a glicose é um nutriente, tá? Porém, existe a glicose que ela vem com a lidocaína, tá? Então, a lidocaína, sim, o paciente pode ter alergia. Então, não compre, eu não compro a glicose com lidocaína por conta disso. E assim, não faz sentido eu usar uma glicose com lidocaína, sendo que eu vou dar várias furadinhas na paciente, e a dor que ela vai sentir não é a dor da substância no vasinho, não, é quando extravasa, tá? Quando eu estou injetando, é um vasinho muito fino, tá? Vocês vão ver isso amanhã na prática. A maioria deles vão estourar, tem um limite, você vai injetando, estourou, para. Porque o que que acontece? Quando é que mancha a pele do paciente? Quando você fica fazendo muito aquelas pápulas. Estourou e você ainda continua injetando. Então, se é uma substância esclerosante, se ela está fora do vaso, na pele, a ação dela também vai ser essa. Então, vai ter uma concentração ali também de hemosiderina, tá? Então, tem um risco de manchar devido a isso. A oxidação do ferro, né, no sangue fora do vaso. Então, mancha a pele. É viscoso, não alergênico, armazenamento da substância em temperatura ambiente, certo? É muito seguro, pessoal. Se você realizar com a técnica correta, o paciente não vai ter nenhum tipo de complicação. Aqui a apresentação delas, podem vir diversas apresentações, tá? Aqui é aquela ampolinha normal de plástico, né? Mas também pode vir nessa de vidro, pode vir num frasco a vácuo, depende do fornecedor que você comprar, tá? Aspirei, quanto tempo? Detalhe, tem aluno que me pergunta, professor, se o paciente não usar a ampola toda, eu posso guardar? Ó, se você aspirou as 10 ml ou as 5 ml desse frasco aqui, eu aspiro numa seringa de 10 ml, tá? E aí eu deixo guardado naquela seringa. Eu vou colocar dentro da seringa que eu vou utilizar sem contaminar. Então, no mesmo dia, eu posso sim utilizar em outro paciente, não com a mesma seringa, tá? Entendo o que eu estou falando. Amanhã eu vou explicar para vocês e vocês vão entender melhor, tá? Eu aspiro com essa seringa aqui do meu frasco e nessa aqui que eu vou realizar a introdução da substância. Eu tiro o êmbolo, injeto aqui dentro, tá? E aí eu coloco o êmbolo e aí eu só uso essa no meu paciente. A que tem aqui, se eu tiver um outro paciente depois dele, eu posso estar utilizando. Ok? Porque eu não contaminei essa, contaminei essa. A agulha está nessa que eu estou usando no paciente. E também tem aquela substância que vem no frasco a vácuo, tá? Igual aqueles frascos de antibiótico, de toxina. Nesses casos, se eu não contaminar o produto dentro, aquele produto pode ser utilizado até por 72 horas, tá? 72 horas depois eu posso estar utilizando. Em relação à dor, vai doer, tá? Dói um pouco, é uma dor que não é insuportável, certo? E assim, é tolerável. Mas tem alguns meios de você diminuir a dor do teu paciente, tá? Por exemplo, coloca umas compressas de gelo, mas essa é quando o paciente é muito sensível, tá? Eu nunca utilizei isso, para falar a verdade, porque o gelo ele é vasoconstritor.
Você coloca um vaso constritor em cima de um vaso mais que já é fininho, e eu quero acertar ele para introduzir a agulha, ele vai ficar mais fininho ainda, concorda? Então, coloca uma musicazinha calma, procura estar conversando com o seu paciente, tá? Entretendo ele ali, que aí você consegue fazer o procedimento tranquilamente. Esse cloresante de detergente, isso aqui a gente não pode utilizar, porque são medicamentos, tá? Polidocanol e etanolim. Tem um mecanismo de ação que também é um mecanismo de ação semelhante, só que é uma substância mais forte, tá? Então, utilizado bastante em varizes, certo? Aqui, em relação aos métodos para diminuir a dor, tá? Eu já havia falado. Quando houver o extravasamento do vasinho, então, interrompe a aplicação, tá certo? Para quê? Para que você não possa proporcionar ali para o paciente depois uma mancha, tá? Uma hiperpigmentação. Porque quando acontece as manchinhas é porque você extravasou muito o líquido fora do vaso, certo? Em relação a trocar agulha com frequência, é porque toda vez que você está furando, a agulha ela vai perdendo corte, tá? Mas se você vai realizar poucas aplicações, não precisa estar trocando agulha, certo? Não tem essa necessidade. É só se realmente for muito vazio. E se você falar isso para o teu paciente que trocar agulha diminui a dor, você vai ter um prejuízo enorme de agulha. Porque o paciente vai ficar achando que toda furadinha vai doer, ele vai dizer, troca a agulha, que agora está doendo mais. Entendeu? Então, não fala para ele. Isso é na avaliação, quando você fizer. O paciente tem muitos vasinhos, por exemplo, faz numa perna, quando for fazer na outra, troca a agulha. Tá bom? Em relação a acrescentar lidocaína, pouco efeito e tem a chance de alergia. Porque se eu tenho a glicose, o que vai esclerosar o vasinho é a glicose. Se eu coloco lidocaína dentro, ou se já vem com a lidocaína, aquela substância ela vai estar mais diluída, tá? Então, esse pouco efeito menor e a chance da alergia devido à lidocaína, tá? Anestésico tópico não tem efeito, tá? Não precisa estar usando. É como eu falei, realmente é você fazer o procedimento, ficar conversando com o paciente, colocar uma músicazinha calma, que dá para ser tolerável, sim, certo? Licença, professor. Oi, Posso fazer uma colocação? pode sim, pode falar. Minha experiência como paciente, né? Que eu sou enfermeira, mas eu precisei ser paciente. Eu tive uma queda de cabelo bastante acentuada e eu precisei fazer aquele injetáveis no couro cabeludo. A intradermo, sei. E aí a colega utilizou aquele massageador facial que gera aquela vibração. E Uhum. foi muito boa a experiência. Realmente a gente não sente. Ela explicou, né, que a vibração gerada pelo aparelho engana o cérebro e a gente não sente nem a agulha, nem líquido entrando. Foi show de bola. A gente poderia até fazer essa experiência amanhã com alguma paciente. Isso. Porém, esse vibrador, ele é mais eficaz na face mesmo, couro cabeludo, que é muito nevado. Já nos membros inferiores não tem tanta eficácia. É um membro inferior muito, ele é bem extenso, tá? E a aplicação, você vai aprendendo que o que dói é quando você erra o vaso. Então, assim, viu que extravasou, rompeu o vasinho, não fica injetando, que dói. A furadinha em si é mínima, tá? Eu digo isso por experiência das próprias clientes. Elas relatam dor mais quando realmente extravasa. O que a gente introduz somente é o bisel da agulha dentro do vasinho. É só o bisel, tá? Essa é uma técnica que também vocês vão ter que observar eu realizando, tá? E eu também vou ensinar para vocês quando vocês estiverem realizando. Porque, assim, a maioria dos profissionais, quando querem fazer o PEN, quer funcionar o microvaso como se fosse uma veia. E não é assim,
Você tem que colocar em cima dele mesmo e introduzir só o bisel. Às vezes, na metade do bisel já começa a injetar, tá? Porque é fininho demais. Se você for querer fazer igual é puncionar uma veia, você vai estourar todos. Então, o paciente vai sentir muita dor, tá? Mas é mais a técnica. A técnica em si é o que é diferente da intradermo, que a intradermo realmente é para colocar embaixo da pele. Então, dói muito mesmo. Entendi, perfeito. A intradermo é porque a substância fica embaixo da pele. E couro cabeludo dói demais. Eu sei porque eu já fiz em mim para testar, porque eu via os pacientes reclamando tanto de dor, que eu digo, não, faz uma sessão Dói. em... No Fizer. momento eu não senti devido ao aparelho que ela colocou, mas fiquei uns 3 dias depois sentindo o incômodo. É, Bem chato. exatamente. Fica sensível à área, né? Mas foi boa a sua colocação, tá? Excelente. Mas assim, você vai ver que no microvaso é a técnica. Você acertando a técnica vai ficar um procedimento bem confortável. E vai depender muito de cada paciente, vocês vão ver amanhã. Cada pessoa tem um limiar de dor, né? Tem uns mais sensíveis, outros que já são mais resistentes. Então, pessoal, o protocolo. O que é o protocolo? É a gente realmente realizar etapa por etapa, tá? Antes de realizar o procedimento. As etapas principais: avaliação do paciente, tá? Temos que realizar o termo de consentimento, o paciente tem que assinar esse termo, tá? Você vai estar respaldado quando o paciente assinar o termo. Realizar o registro fotográfico, tá? É importantíssimo, isso é documento, tá? Você vai registrar o antes e o paciente, quando vir, depois de ter finalizado o procedimento, 5 sessões, porque às vezes o paciente questiona, não estou vendo resultado. Já estou pagando aqui 4 sessões, não estou vendo resultado nenhum. Aí você tem aqui, ó, o vídeo ou a foto. Eu faço vídeo e faço foto. Faço os dois. Aí eu mostro para ele, ó. Olha como é que era o seu membro aqui. Olha como é que tá agora. Aí ele começa, é mesmo, verdade, tinha essa aqui que era bem maior mesmo, entendeu? Então, isso é muito importante. Senão o paciente, gente, porque o paciente é muito ansioso, paciente de estética, eles têm um distúrbio psicológico. Todo paciente de estética, eles não se aceitam, né? Eles têm aquele problema de não aceitar aquela disfunção estética. Isso é normal, tá? Porque você quer melhorar, porém tem pacientes que realmente eles não se aceitam. Você realiza o procedimento, melhorou a disfunção estética, ele fica procurando mais coisas para você fazer. Então, esse paciente, você tem que ter cuidado com ele, para você não ir na onda dele. E na onda dele é o quê? É você, às vezes, fazer um procedimento que, às vezes, esse paciente nem tem indicação e você fez porque ele acha que tem, e aí onde é que está o problema? O paciente, às vezes, pode ter uma contraindicação para aquele procedimento, tá? Contraindicação de quê? De avaliação mesmo, de diagnóstico. O paciente, às vezes, não tinha necessidade de fazer, você fez, ficou... Para ele está ótimo, mas você sabe como profissional que não combinou com ele. E todo mundo lá fora vai ver que realmente não combinou. E ele, para ele, está ótimo, só que todo mundo está vendo que não ficou, e ele vai dizer que fez o procedimento com quem? Com vocês. E aí, você começa realmente diante da sociedade, as pessoas começar a criticar, questionar o teu trabalho. Tem que ter cuidado. Realizar a antisepsia também é primordial, tá? Lembre-se, é um procedimento injetável. A aplicação deve ser lenta, tá bom? Em relação à quantidade, quanto que eu devo aplicar em cada vasinho? Isso aí a gente vai observar de acordo com a ramificação desse vasinho. Se for um vaso muito comprido, você vai observando, porque ele vai clareando, conforme você vai injetando, tá? Compressão pontual,
evitar equimose, evitar o roxinho. Geralmente fica roxo quando você introduz a agulha mais fundo, tá? Como eu disse, superficial, em cima do vasinho, não vai ficar roxinho, não vai extravasar. E se extravasar, para, tá? É normal. Extravasou porque é muito fininho, ele estoura. Extravasou, para de estar injetando. E realizar a aplicação do micropóreo para evitar o retorno, tá? Remover aqui está após 2 horas, mas assim, como o paciente vai utilizar a faixa elástica, ele só vai remover a faixa depois de 4 horas, deixa para remover depois que remover a faixa. O registro fotográfico, né? A gente tem que deixar em um ambiente bem iluminado, tá? Sempre colocar os membros na posição iguais, o depois igual a como foi retirado antes, tá certo? Aqui alguns resultados, ó, de alguns pacientes meus, tá? O paciente aqui fez 3 sessões, veja como melhorou. Paciente também aqui, ó, com microvaso no pé, tá? Essa é uma região que realmente dói bastante o pé, viu, pessoal? Pé e a região aqui do joelho são as áreas mais sensíveis. A técnica, né, o passo a passo, higienizar a área, realizando sepsia, tá, com álcool 70, escolher os materiais, tá, seringa de 3 ml ou então de 1 ml, tá? A realização da técnica, o ângulo da agulha tem que ser 10 graus, é superficial, lembre, é via intradérmica, tá? Ó, 10 graus, certo? 45 não, 45 você já vai ultrapassar esse vazio. Sempre 10 graus. 10 ou 15 graus é o suficiente para você injetar dentro do microvaso. Certo? Iniciar a injeção lentamente, observar o desaparecimento imediato do vaso, tá? E a sua ramificação. Se ocorrer de acontecer alguma pápula, suspende a aplicação e procura outra ramificação desse vaso, mas não tenta injetar ali onde formou a pápula. Retirar e aplicar em outros locais. Avisar o paciente que pode acontecer um desconforto, tá? Após o procedimento, ele pode sentir, pode apresentar edema, a pele pode ficar com eritema, pode também sentir prurido, né? O paciente pode querer coçar a perna e pedir para que ele não coce, certo? Que após a gente enfaixar as pernas, vai melhorar esse desconforto. E a comprimir também essas aplicações, tá? Com micropóreo. Depois enfaixar as pernas com atadura elásticas. A quantidade ao ser utilizada de glicose, de 3 a 5 ml, tá? Lembrando, 3 ml pacientes diabéticos, somente com a glicose a 50%. E o limite para pacientes que não são diabéticos é de 10 ml por sessão, tá? Agora, vamos lá o que eu falei anteriormente. Quando é que eu vou realizar com intervalo de 1 semana e quando é que eu vou realizar com intervalo de 15 dias? O intervalo de 1 semana é quando o paciente ele tem uma cicatrização muito rápida, tá? Realizei a sessão nas 2 pernas, o paciente, com 1 semana, falou que já está todo cicatrizado, aquelas furadinhas. Então, ele pode retornar e fazer uma nova aplicação. Tá? Se não cicatrizou, o paciente volta com 15 dias, não tem problema. Mas o ideal é que ele realize 2 sessões por mês. Tá? E aí você também vai prescrever para esse paciente, para ele fazer uso do creme, ou Venalote, ou Irodode, ou Trombofob. Algum desses 3 vai ajudar bastante, porque são cremes que têm na sua composição heparina, então vai ajudar a estar estimulando ali a circulação dos membros também. Além de acelerar o processo de cicatrização das feridinhas, e se ficar algum roxinho, algum hematoma, também vai ajudar a clarear.
Protocolo, a duração de frequência. Ó, uma vez por semana ou a cada 15 dias, tá? Vai alternando as regiões é onde você aplicou. Se você aplicou em um local da veinha, do microvaso, na sessão anterior, nessa agora você já vai procurar outra ramificação dele. Está recente ainda a aplicação, aquela área ainda está sensível, tá? No máximo de 3 a 10 sessões, ok? As recomendações pós-procedimento, tá? Pré-procedimento, na verdade, e pós. Evitar bebidas alcoólicas e o consumo excessivo de doces nos 2 dias que antecedem a sessão. Não depilar ou raspar as pernas, tá? Ou usar algum tipo de óleo ou creme também. Falar para a paciente que ela só vai poder estar usando durante o tratamento o creme que você recomendou, tá? Que é o Venalote, o Trombofob ou o Irodode. Evitar banhos muito quentes em todos os períodos de tratamento. E pós-procedimento, não fazer exercícios de impacto, tá? Essa recomendação aqui, somente por 24 horas, tá? Depois de 24 horas, rotina normal, pode realizar exercício, tá? Com exceção de academia, quando o paciente gosta de extrapolar no peso. Não precisa estar pegando muito pesado, é até bom porque você vai disciplinar esse paciente, tá? Se esse paciente tiver um acompanhamento com um personal, né? E ver que o personal identificar que o paciente tem vasinhos, esse paciente ele não tem indicação de estar realizando o exercício com tanto peso, tá? Senão vai estar estourando sempre esses vazios nas pernas do paciente. Exposição ao sol, muito importante isso aqui, tá? Praia e piscina, só depois que concluir o tratamento. Enquanto estiver em tratamento, o paciente não pode ter essa exposição ao sol, que é igual você vai a uma praia ou uma piscina, tá? De estar se bronzeando. Não pode. Corre o risco de manchar a terra também por conta da exposição ao sol. E os edemas, a gente prescreve para o paciente o uso das meias compressivas. Principalmente no dia a dia que esse paciente vai estar trabalhando, tá? Não pode é o quê? Dormir com as meias e nem pode se exercitar com essas meias. Mas ir para o trabalho, se esse paciente fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, é ideal que ele use meia nesse período, as meias compressivas. Aqui a prescrição, tá? Que a gente faz da pomadinha e da atadura elástica, só que isso aqui você vai vender no seu consultório para você ganhar, tá? Você pode estar vendendo a atadura. Para vocês terem uma ideia, eu compro a atadura por R$ 12 a unidade e eu vendo por R$ 50 o par. Então, ela me deixa de lucro R$ 26, mais de 50%. Na verdade, mais de 100%, né? Complicações. Pode acontecer necrose, tá? A necrose com a glicose é rara, tá? Raríssimo, só se você realmente injetar muito líquido, muita substância fora do vaso, tá? Microembolização, reações alérgicas, edema, hiperpigmentação e coágulos. Necrose vai acontecer quando for o quê? Erro da técnica. É o que eu acabei de dizer. Se você realmente injetar muita substância fora do vaso, tá? Se fez só aquela pápula pequenininha que você observou, que extravasou, aquilo ali não vai se transformar em uma necrose, tá? Não se preocupa, não. Isso é quando você realmente, profissionais que não se capacitam, que não estudam, e acham que é só pegar a substância e injetar, né? Geralmente acontece com esse tipo de profissional, tá?
ou então quando utiliza outras substâncias mais fortes, como o etamolim e o polidocanol. Se você injetar ele fora do vaso, também causa necrose. Ele é bem mais forte, certo? Se acontecer, tá? Então a gente vai tratar a necrose como se estivesse tratando uma ferida com necrose, que é o que a gente já sabe fazer, né? Que enfermeiro já deve ter feito um curativo na vida, na assistência, tá? Então a gente vai estar usando o quê? Pode estar usando vários tipos de coberturas, tá? Colagenase, óxido de zinco, tá? Fibrase, papaina, tem diversos tipos de coberturas aí que a gente vai estar utilizando nessa ferida. Mas que isso nunca venha acontecer, tá, pessoal? Porque realmente isso aqui se acontecer porque o profissional não tem noção do que é um procedimento injetável. Fazendo pulso e tudo, isso aqui não acontece nunca. Microembolização, essa complicação aqui também não acontece, tá? Com a glicose. Então, geralmente também acontece com as substâncias etanolim e o polidocanol, que são mais concentradas, tá? Então, forma esses microêmbolos de ar e o paciente sente enxaqueca, tá? Então, são complicações que não são recorrentes da glicose. É só para nível de conhecimento mesmo. Reações alérgicas também não vai acontecer com a glicose. Somente se você utilizar a glicose com a lidocaína, você vai ter esse risco, tá? Por conta da lidocaína. Da glicose não tem esse risco de alergia. Então, opta por comprar somente a glicose sem anestesia. Edema pode acontecer com a glicose, tá? Você está ali realizando as aplicações pontuais, são várias furadinhas. Tá? Então, pode acontecer do membro ficar com edema, e aí a atadura elástica no dia do procedimento é essencial para associar a essa aplicação, tá? E aí no outro dia a paciente já vai observar que diminuiu bastante o edema. Também não é um edema muito exagerado que fica, tá? É mais por conta do processo inflamatório mesmo. E a meia elástica, né, para esse paciente estar usando no dia a dia também vai ser muito bom para ele ir prevenindo, né, o surgimento de novos vasos e também para ir diminuindo o edema. Ô, professor, depois de realizado o procedimento, ela pode fazer uso das meias de leve compressão com quanto tempo? Com 24 horas. Ah, tá ok, obrigada. Com 24 horas após a sessão já pode fazer uso das meias, tá? No dia do procedimento, só as ataduras já resolve, já é o suficiente. A hiperpigmentação, tá? Pode acontecer com a glicose, tá? Mas a gente trata com despigmentante. Isso aqui é algo que eu também vou mandar para vocês, me cobrem no grupo, tá? Mas eu vou mandar, tá? Vai ser junto com o contato dos fornecedores, tá? A aula que eu vou mandar para vocês e essas fórmulas, tá? Tem umas fórmulas de ácidos que a gente manipula para o paciente usar quando acontecer esse tipo de disfunção aqui, esse tipo de complicação, tá? Aconteceu, manchou, não se desespere, tá? Você vai prescrever para o paciente alguns ácidos manipulados que ele vai usar ali e vai clarear aquela manchinha, tá certo? Aqui são algumas, ó. Essa fórmulazinha aqui, ácido cógico. Eu vou mandar para vocês, tá? Esse slide eu vou mandar para vocês e vou mandar também outra fórmula que eu costumo prescrever para os meus pacientes, que é bem eficaz. O paciente manipula, usa
uma a duas vezes ao dia, tá? Durante uma semana. Aí ele já percebe que a manchinha clareou, certo? Por que voltam os vasinhos? Porque a gente não pode prometer que o tratamento como eu posso dizer? Porque assim, a gente não pode prometer que é um tratamento que vai curar, né? Que a paciente nunca mais ela vai ter microvasos. Porque são vários fatores, né? Que podem desencadear o surgimento desses vasinhos. Não é um tratamento definitivo. Lembre essa palavra, definitivo. Não fácil. Então, não podemos dizer que é um tratamento definitivo, tá? Porque é uma etiologia multifatorial, tá? A gente viu todas as causas, né, que pode desencadear isso. Às vezes a paciente vai relatar para você que não tinha microvasos e começou a ter depois que ela teve uma gestação. Só que dessa gestação para cá, essa paciente nunca mais normalizou os hormônios dela, ficou tudo desregulado, né? O paciente começou a ter microvasos, duas disfunções que a paciente na gestação ganha de brinde. Microvaso e melasma, né? Que também é por conta da alteração hormonal. O melasma também tem um fator hormonal, né? Então, é bem complicado para tratar o melasma também. Do mesmo jeito do microvaso, não tem cura, tem controle, tem como controlar aquela mancha. Porém, ela sempre vai surgir novamente. O paciente se expôs ao sol, teve uma alteração hormonal, se estressou, a mancha volta. Então, nunca devemos dizer que é um tratamento definitivo, certo? Então, condição inestética, telangiectasias e microvasos, é o que a gente vai tratar, tá? Esclerosante que a gente vai utilizar, glicose 50% e a 75%. O máximo de ml por sessão, 10 ml por sessão da glicose, tá? Enfermeiro esteta habilitado, tá? Clínica com RT ou alvará sanitário, procedimentos injetáveis. Isso não tem que ter, tá, pessoal? Para ser procedimento injetável, a gente não pode fazer em qualquer lugar, tá? Tem muitos alunos meus que me perguntam, professor, mas eu não tenho condição de abrir uma clínica. Gente, tá cheio de clínica por aí querendo você, querendo o teu serviço. Você não precisa gastar muito dinheiro para abrir uma clínica, né? Eu vim abrir a minha clínica esse ano. Então, vocês vão vir aqui amanhã para a prática, vocês vão ver. Após o quê? 5 anos de atuação que eu vim realmente abrir a própria clínica. Entenderam? Então, não precisa se desesperar com isso. Dá para você ir ganhando dinheiro, né? E tendo uma renda extra, sem ter que investir muito no início. Tá? Porque é até arriscado investir muito no início. Você ainda não tem um nome, você ainda não é conhecido na sua cidade. Então, tem esse risco. Então, começa aí atendendo em clínicas. Como é que a gente atende em clínicas? Faz uma parceria. Geralmente, o dono da clínica fica com 20 a 30% do valor do procedimento. Ah, professor, mas eu estudei tanto, eu gastei tanto. Mas é o começo. Você está plantando ali. Tá? Você está fazendo seu nome. Depois que você for começando a ficar conhecido, você logo, logo abre sua sala. Tá? Mas isso, tudo tem um começo. Então, o ideal é que você atue dentro da legalidade para depois não ter complicação. E os resultados, tá? Mais alguns resultados aqui, ó. Paciente ainda em tratamento, tá? Parte da primeira sessão, a paciente ela já observa um resultado, pessoal. Porém, é necessário falar para o paciente que é importante ele seguir o intervalo entre cada sessão, tá? E ter que estar fazendo mais de uma sessão, para ele poder ter um resultado ainda melhor.
o termo de consentimento. Eu mandei para vocês, né, o termo por e-mail. Se eu não mandei, eu vou mandar de novo. Tem que ter o termo, tá? E tem que ter o prontuário. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Amanhã vai clareando mais. Quando a gente for realizar a prática, né? Vocês vão assimilando melhor a teoria, tá bom? Regina, alguma dúvida? Não, tudo Tudo ok? ok. Pronto, perfeito, então. Pessoal, amanhã às 8 horas, tá? Que a gente inicia. Às 8 horas. Tragam algum documento de vocês, tá? Que o empresarial aqui, ele agora está exigindo que todo paciente, qualquer pessoa que entre aqui, tem que se identificar com algum documento com foto na portaria, tá? Aí vocês tragam um documento. Pode ser identidade, habilitação, tá? Um documento com foto, ok? Tá certo, professor. Então, nenhuma dúvida, não? Não, tranquilo por hoje. Ok. Eu vou salvar essa outra parte da aula e vou disponibilizar para vocês, tá bom? Assim que eu tiver colocado lá na plataforma, eu mando o link lá no grupo, tá bem? Então, Ok, muito até obrigado e até amanhã, então. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.